Olá, sou a professora Alessandra Lino Bittencourt Correia. Estou fazendo minha segunda licenciatura em Letras na Faculdade da FAEL e em tempos de pandemia estou fazendo meu microvídeo. Hoje nós iremos falar sobre a variação linguística e seus diferentes níveis. Oi? Nós iremos falar sobre as variações. Iremos falar sobre a variação linguística e seus diferentes níveis e a literatura de cordel. Bem, começando a nossa aula, iremos conversar com a turma. A seguinte frase: eu descobri por que o gato mia para ela e ela não responde. Estranho, não é verdade? Mas sabemos que cada região, cada localidade tem a sua variação linguística. E o nosso país, ele é vasto. Iremos conversar com a turma e logo em seguida pediremos que a turma se separe em grupos, sendo que sabemos que estamos, em um tempo difícil, a qual não podemos estar juntos. Então, nós vamos tomar a devida precaução em fazer o trabalho em um círculo, cada grupo, dividido, para não estar tão pertinho um do outro. E irão também fazer algumas atividades, após a explicação que será falada. Há diversos tipos de variações linguísticas, segundo o campo de atuação. Iremos ver aqui a variação geográfica, que está relacionada com o local que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e o português de Portugal, chamado de regionalismo. Olha o seguinte exemplo. Sabemos que aqui no nosso país chamamos esse aparelho de celular, mas lá em Portugal ele se chama telemóvel. Também temos a variação histórica. Preste atenção. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual. Temos também a variação social, que é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidas, tal como uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. Também temos a variação situacional, que ocorre de acordo com o contexto. Por exemplo, situações formais e situações informais. Ocorre de acordo com o contexto. Por exemplo, situações formais e informais. As gírias são exemplos populares utilizados por determinado grupo social. Dependendo do grupo social, você vai ver a diferença na fala. A linguagem formal e informal. Quanto aos níveis da fala, podemos considerar dois padrões de linguagem: a linguagem formal e linguagem formal e informal. Quanto aos níveis da fala, podemos considerar dois padrões de linguagem, que são a linguagem formal e informal. Certamente, quando falamos com pessoas próximas, utilizamos a linguagem dita coloquial, ou seja, aquela espontânea, dinâmica e despretensiosa. No entanto, de acordo com o contexto no qual estamos inseridos, devemos seguir as regras e normas impostas pela gramática, seja quando elaboramos um texto, uma linguagem escrita, ou organizamos nossa fala, uma palestra, uma linguagem oral. Em ambos os casos, utilizamos a linguagem formal, que está de acordo com as normas gramaticais. Observe que as variações linguísticas são expressas geralmente nos discursos orais, quando produzimos num texto escrito,
Seja em qual for o lugar do Brasil, seguimos as regras do mesmo idioma, a língua portuguesa. Preconceito linguístico. O preconceito linguístico está intimamente relacionado com as variações linguísticas, uma vez que ele surge para julgar manifestações linguísticas ditas superiores. Para pensarmos nele, não precisamos ir muito longe, pois nosso país, embora com o mesmo idioma, seja falado em todas as regiões, cada um possui suas peculiaridades, que envolvem diversos aspectos históricos e culturais. Bem, agora também iremos falar sobre a leitura de cordel. É uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados no país. Bem, no Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destacaram João Cabral de Melo Neto e Ariano. Origem de cordel. O termo cordel é de herança portuguesa e essa manifestação artística foi introduzida por eles no Brasil em fins do século XVIII. Na Europa, ela começou a aparecer no século XII e em outros países, França, Espanha e Itália, e se popularizando no período de Renascimento. Agora você vai fazer uma pesquisa sobre a literatura de cordel e irão fazer algumas atividades propostas pela professora. E agora, você lembra daquela frase que falamos no início? Eu quero que você reescreva essa frase da forma que você acha correto. Depois, o que iremos fazer? Iremos fazer a avaliação da turma através da sua participação, da conversa sobre o assunto e pelas atividades realizadas.